Olá, acho que já estou ao vivo. Boa noite. Bom, estou aqui invadindo o Instagram do IBN Brasil para falar sobre um assunto relevante, atual, né, que é a reputação, ao mesmo tempo tão poderosa e tão frágil. Vou esperar uns minutinhos para chegar mais gente. Boa noite, Clóvis, Elmar, Mileide, sejam todos bem-vindos. Com licença, né? Tô entrando aqui no Instagram do IBN, peço licença a vocês, aos seguidores. Bom, acho que enquanto eu vou esperando um pouquinho mais de gente entrar, boa noite, Roberto. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade para agradecer, né, o convite do Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia, de vir até aqui conversar um pouquinho, abrir o espaço para falar com a audiência deles, para falar com vocês. Eu espero que o assunto de hoje seja útil, seja relevante e divertido para vocês. Eu adoro falar sobre reputação, mesmo para quem não atua na área de comunicação. É um tema muito importante a ser tratado, então eu espero que esse momento que nós vamos ter aqui durante esse finalzinho de tarde, início de noite, seja bem proveitoso. Vou aproveitar para começar me apresentando, mas antes disso, se alguém puder me dizer aqui se estão me ouvindo bem, se o som tá legal, se está tendo algum tipo de problema, por favor. E quem tiver alguma dúvida sobre o assunto que a gente está tratando aqui, eu vou pedir para usar a caixinha de perguntas, né, esse pontinho de interrogação que tem aí, porque fica mais fácil de acompanhar, né? Se eu tiver que ficar conversando com vocês e prestar atenção na conversa, pode ser que eu me perca um pouquinho, tá? Obrigada, já tô sabendo aqui que tá tudo certo com o som. Bom, deixa eu me apresentar para vocês. O meu nome é Camila Esposti. Eu não sei quem de vocês chegou aqui pela notificação do ao vivo ou quem veio pelo post que foi feito mais cedo. Eu sou especialista em comunicação, marketing e gestão de crises. Sou colunista na Rádio CBN aqui no estado da Paraíba. Tenho também um blog no jornal local, Jornal da Paraíba. A gente fala ali um pouco sobre mercado de comunicação, marketing, mundo corporativo. Eu também atuo como coordenadora de marketing em uma empresa de tecnologia, né? E nas horas vagas, quando sobra um tempinho, eu tenho alguns cursos, dou aula, consultorias, enfim, me desdobro da forma que dá para poder aproveitar o potencial o máximo possível. Eu sou formada em jornalismo, tenho especialização em comunicação organizacional integrada pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing lá do Rio de Janeiro. Tenho uma especialização em marketing pela USP-Exalc e tenho aí cerca de 9 anos de atuação na área de gestão de imagem, reputação, gestão de crises corporativas, e aí a gente atua utilizando uma série de ferramentas, principalmente da área de comunicação, no meu caso, né? Então, assessoria de imprensa, relações públicas, publicidade, o trabalho de media training, o próprio trabalho de aconselhamento de alta gestão de empresas, né, sobre assuntos mais delicados também. Já atendi clientes de diversos setores, então tive a oportunidade de aprender um pouquinho sobre diversos setores diferentes, né, tanto público quanto privado, tanto empresas nacionais quanto multinacionais. Estive em agências de comunicação como a FSB, a Textual, a Gestão de Imagem aqui na Paraíba, e isso foi moldando a minha carreira, né, no sentido de trabalhar muito voltado para a gestão da reputação, bastante voltado para a reputação corporativa,
mas não só, né? E muito também para a gestão de crises corporativas, né? Que cada vez mais acontecem, cada vez mais estão presentes. A gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Então eu queria começar com uma provocação, né? Por que será que, principalmente nos dias de hoje, é importante a gente se preocupar com a reputação? Aí eu tô falando, seja a reputação de uma empresa, seja de uma padaria da esquina, pessoa física, um candidato a uma vaga de emprego, um candidato a um cargo político. Por que a gente precisa se preocupar com essa construção? Algum de vocês já refletiu sobre isso? Já parou para pensar como é que as pessoas estão me percebendo? Ou se eu sou empresário, se eu tenho uma empresa, como é que as pessoas estão percebendo a minha empresa? O que elas acham? Qual a opinião delas? Por que é tão importante a gente pensar sobre isso? E por que a gente pensa tão pouco, né? Eu acho que antes de entrar principalmente nesse momento que a gente vive hoje em dia, eu vou dar um passinho atrás. E eu queria lembrar uma coisa que eu gosto muito de falar nos meus cursos, que é tudo comunica, né? Até quando a gente não quer comunicar, a gente está comunicando alguma coisa. Até quando a gente fica em silêncio, a gente está comunicando alguma coisa, né? Então, em qualquer lugar que você vá, seja como consumidor ou qualquer outra coisa, a decoração, a forma de vestir, o uniforme ou a forma de se vestir das pessoas que estão ali, o atendimento que você recebe, até a qualidade do cafezinho que você bebe, aquilo ali vai te passar alguma mensagem, né? Aquilo ali vai formar alguma imagem para você. Isso acontece porque o ser humano, ele é emocional, né? A nossa mente, ela tá sempre preparada para julgar, interpretar, fazer escolhas, tudo com base nas nossas emoções, né? Então o ser humano, ele é muito emocional. Só que nem sempre a gente tá o tempo todo julgando, né? A gente tá o tempo todo olhando, avaliando, mas nem sempre a gente está preocupado com a imagem que a gente está passando para o outro. Nem sempre a gente está comunicando aquilo que a gente tem de melhor, não é verdade? Então, isso pode ser um problema. Por quê? Existe um fenômeno psicológico que faz com que os estímulos negativos que chegam para o nosso cérebro, eles tenham pesos diferentes em relação aos estímulos positivos, né? E, infelizmente, os estímulos negativos, eles acabam pesando mais, né? A gente lembra mais de situações ou de experiências ruins do que das boas. Isso é um fenômeno conhecido como viés de negatividade. Então, se você, ou a sua empresa, o seu negócio, ou, enfim, um artista ou um político, não se posiciona de forma intencional, as pessoas vão criar um posicionamento na cabeça delas para você. Então, se você não diz ou não mostra em atitudes como você é, quem você é, mesmo que você fique em silêncio, alguma coisa sobre você vai ser comunicada. Seja a sua aparência física, seja a forma como você tratou uma outra pessoa, seja a forma como você se veste. Desculpa. Então, esse é um dos motivos porque falar em gestão da reputação, falar em reputação de uma forma geral é tão importante. Tem um investidor americano, um senhorzinho já riquíssimo, e ele tem uma frase que é muito conhecida. O nome dele é Warren Buffett, e ele fala que levam 20 anos para você conseguir construir uma reputação, mas que só precisa de 5 minutos para destruir. E eu acho que essa frase é bem antiga, de outra época. Eu acho que se a gente levar em consideração a velocidade com que as coisas se desenvolvem hoje, né, a velocidade com que a tecnologia se desenvolve hoje, a forma como a gente se comunica hoje, eu acho que talvez 5 minutos seja até muito tempo, né? Então você continua tendo um trabalho muito grande para construir uma reputação sólida, positiva, e é muito fácil ela ser destruída, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre por que eu digo que ela é tão poderosa e tão frágil ao mesmo tempo. Falando em comportamento do consumidor, né? Existe uma pesquisa da Edelman
que diz que 56% dos brasileiros dizem consumir ou boicotar marcas de acordo com o posicionamento delas diante de questões sociais relevantes. Então, inclusive diante do silenciamento em relação a alguma questão social. Essa semana, se eu não me engano, teve um caso com a Claudinha Leite, né? Ela foi convidada no programa do Serginho Groisman e ele perguntou, eu não vou lembrar exatamente qual foi a pergunta, né, que foi feita, mas era o que te deixa indignado hoje em dia e tal. E outros artistas responderam, falaram, é a falta de vacina, é isso. Se posicionaram de alguma forma com relação ao momento que a gente está vivendo. E ela deu uma resposta meio evasiva e tal, e as pessoas foram atrás e cobraram um posicionamento. E ela se viu ali na posição de gravar um vídeo pedindo desculpas e dizendo que ela teria sim que ter se posicionado. Então existe essa cobrança muito grande, né? 2/3 dos entrevistados nessa pesquisa disseram que não consumirão uma determinada marca caso ela se omita diante de uma questão importante ou que elas vejam obrigação de engajamento. E tem um ponto interessante, né? Que como existe essa questão da falta de credibilidade do poder público, dos políticos, as pessoas acabam depositando uma carga de expectativa muito grande na iniciativa privada, né? Então, 6 em cada 10 brasileiros acreditam que as marcas podem fazer mais pelo país do que os seus governantes. Isso traz ainda uma carga maior de responsabilidade que vai além da responsabilidade de mercado e de relacionamento com públicos e de qualidade de produtos e serviços, né? E além disso, a gente sabe que o consumo ele não é um ato solitário, ele não é um ato que você faz isoladamente, né? Existe todo um sistema de recomendações por trás de uma decisão de compra, né? Seja uma pesquisa num Reclame Aqui, seja conversar com alguém que você sabe que já comprou de uma determinada empresa, de uma determinada marca. Eu, por exemplo, não faço compra na internet de uma marca que eu não conheço ainda, sem pesquisar, sem ir procurar saber o que as pessoas falaram, se essa marca realmente entrega, se ela entrega no prazo, se o produto é de qualidade, etc. Então, esse sistema de recomendação ainda adicionou uma carga maior, né, a essa questão da reputação, uma responsabilidade maior para as empresas. E aí o valor das coisas, ele deixa de ser medido simplesmente por aquelas campanhas publicitárias, milionárias, né? Antigamente era bem aquele batom, não sei quem vai se lembrar disso, né? Acho que eu vou acabar entregando a minha idade, mas um anúncio do batom, né, do chocolate, que era uma criancinha segurando, como se estivesse fazendo uma hipnose, assim, compre batom, compre batom. Era muito imperativo, né? Antigamente era, nós somos ótimos, nós temos qualidade, compre. E hoje em dia não funciona bem assim, né? A reputação ela acaba sendo construída a partir de experiências e opiniões que são compartilhadas por um público consumidor muito bem informado, muito exigente e muito conectado, né? Você vê que é muito comum as pessoas irem para as redes sociais hoje em dia fazer algum tipo de reclamação, né, sobre um serviço, sobre um produto, sobre um atendimento, e algumas pessoas ainda se dispõem a fazer elogios, mas a maioria vai procurar a rede social, vai procurar expor uma marca quando ela está insatisfeita. É o viés de negatividade que eu acabei de falar com vocês. Eu não sei quem de vocês, até vou deixar aqui uma dica para quem gosta de série, né? Não sei quem já assistiu no Netflix a Black Mirror. Uma série bem polêmica, assim, ela é bem incômoda, pelo menos na minha opinião, que ela representa uma realidade completamente tomada e completamente afetada pela tecnologia, e ela traz muitas reflexões realmente incômodas, né, sobre a realidade que a gente vive, como se fosse uma caricatura da nossa realidade. Quem ainda não tiver assistido ou não conhecer a série, eu vou sugerir procurar um episódio que se chama Queda Livre, que é um episódio da 3ª temporada. Ele é, de fato, uma caricatura do que a gente vive hoje, né? A vida das pessoas ela é totalmente ditada por um aplicativo em que as pessoas avaliam umas às outras. Então, elas vão dando nota naquele aplicativo e a sua reputação vai sendo criada a partir dessas notas que são dadas, né? E aí isso gera uma relação muito forte de pertencimento ou de isolamento em relação ao resto do mundo.
e quanto é que isso se aproxima da nossa vida real, né? É muito próximo. Claro que você assistindo o episódio, você vai ver que é uma coisa mais caricata. Mas até que ponto é caricata? Até que ponto isso não é a realidade? Até que ponto a gente não tá, de repente, se preocupando em agradar as pessoas numa rede social para ganhar as notas, para ganhar o like, não é verdade? Então, se você for parar para pensar, a partir da reputação de uma pessoa, as instituições financeiras elas vão decidir se elas te dão crédito ou não, né? Ou da reputação de uma empresa também, no quesito financeiro. Se uma empresa vai contratar um novo colaborador, ele vai investigar o passado profissional desse colaborador. Tem empresas que investigam inclusive o passado criminal, né? Buscam referências de outros empregadores anteriores, querem saber por que elas não estão mais nas empresas que estavam antes. Isso tudo é uma busca de conhecer a reputação desse profissional, né? Se você for um influenciador digital, por exemplo, né, com base nas suas opiniões ou com base nas suas atitudes, as pessoas vão te avaliar melhor ou pior, vão te seguir ou deixar de seguir. O Big Brother estava aí agora para a gente entender como é que funciona isso muito bem, né? Principalmente essa questão do cancelamento, do seguir ou deixar de seguir, que dá uma live inteira só sobre esse assunto. Mas com base nisso tudo que eu estou conversando, assim, vocês conseguem perceber ou vocês concordam comigo que a reputação ela é um dos ativos mais importantes que existem, seja para uma pessoa, para um profissional, para um candidato a cargo público, para uma empresa, seja lá para quem for? Vocês entendem por que ela é ao mesmo tempo tão frágil e tão poderosa, né? Mas o que é reputação, né? Eu quis fazer toda essa explicação antes de começar a falar o que é reputação de fato, para vocês entenderem a relevância do assunto. Por que eu estou trazendo esse assunto para a gente discutir aqui? Só um minuto. Eu vou trazer 3 conceitos aqui que ajudam a gente a entender, entre eles a reputação, que ajuda a gente a entender e diferenciar. Por quê? Muita gente confunde imagem e reputação. Acha que é a mesma coisa ou confunde uma com a outra. Então eu queria aproveitar a oportunidade para fazer essa diferenciação com vocês. Para fazer essa diferenciação, eu queria dar um passo atrás e falar também sobre identidade organizacional, já que o foco da nossa conversa aqui é mais voltado para a reputação organizacional e corporativa. O que é identidade organizacional? É uma autodeclaração da empresa, né? É como ela mostra para o mundo, para o mercado, quais são os seus valores, no que ela acredita, aonde ela pretende chegar. Ela é uma declaração que se reflete no que depois se transforma em uma cultura organizacional dessa empresa, né? É o que ela diz que é como ela quer ser percebida pelos seus colaboradores, é como ela quer ser percebida pelo público, pelo mercado de uma forma geral, concorrentes, fornecedores, todo mundo. Esse eu acho que é um conceito um pouquinho mais fácil de entender. Mas quando a gente fala de reputação, existe essa confusão com a imagem. E eu gosto de fazer essa diferenciação. O que é imagem? A imagem, ela é algo mais momentâneo. Então, por exemplo, eu vou ou pontual, né? Eu vou para uma lanchonete porque eu vi um outdoor com um hambúrguer que estava muito apetitoso naquele outdoor e eu vou para essa lanchonete escolher aquele hambúrguer que eu vi na foto. Se eu entro na lanchonete, o hambúrguer não tem nada a ver com o que eu vi na foto. A lanchonete está suja, o atendimento não é legal. Naquele momento, eu vou formar na minha cabeça uma imagem negativa sobre aquela empresa, sobre aquela marca ou sobre aquela lanchonete, né? Então, lembra que eu falei ali atrás que tudo comunica, né? Então, só se alguém está chegando agora, né, e não ouviu essa parte do tudo comunica, toda empresa, na minha opinião, antes de tudo, independentemente do mercado em que ela atua, é uma empresa de comunicação, né? Tudo nela comunica. Gosto do cafezinho,
limpeza do ambiente, atendimento, qualidade de produto, tudo comunica. Então, antes de você estar vendendo um produto, de você estar vendendo um negócio, qualquer coisa, você está se comunicando, né? E quando você vende também. Então, a imagem é esse primeiro contato com uma marca, uma determinada marca ou com um determinado estabelecimento comercial, ele é muito importante para essa formação da imagem, né? Uma empresa que trabalha isso muito bem e que é reconhecida mundialmente, né? Inclusive exporta o seu modus operandi nesse sentido para todas as outras empresas é a Disney, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, eu fui cast member, né? Membro do elenco da Disney, eles chamam de membro do elenco todo mundo que é um funcionário. Eu trabalhei lá em 2007. E o treinamento que a gente recebe é muito voltado em criar momentos especiais para as pessoas, todos os dias, a todos os momentos. Por quê? Não é barato, né? Você ir para Disney é caríssimo. Para nós brasileiros, então, principalmente agora com o dólar mais alto, é muito caro. E tem gente que tem uma oportunidade de estar lá em um dia, em um parque, né? Aquela vai ser a única experiência que ela vai ter na vida dela inteira com a Disney. Imagina se nesse dia o atendente está mal-humorado, ou está cansado, ou está se sentindo mal, ou não está a fim de trabalhar. E traz uma experiência ruim para essa pessoa, né? Então isso fazia parte do nosso treinamento. A gente tem que estar feliz o tempo todo, a gente tem que estar disposto o tempo todo, a gente tem que fazer de todos os nossos momentos aquele momento especial do cliente que está lá. Então você se preocupa com esse primeiro contato e com essa questão pontual de formação da imagem. E a imagem, ela é algo mais individual, né? Eu não vou dar o exemplo da Disney, porque a Disney de fato se esforça para fazer a experiência de todas ser muito parecida, ser muito mágica e muito encantadora. Mas eu vou trazer um exemplo que aconteceu essa semana. Essa semana não, há algumas semanas. Eu e meu marido pedimos uma comida por delivery, de um restaurante que a gente não conhecia ainda. E aí a gente achou uma delícia, comida maravilhosa, um preço bom, ótimo custo-benefício, tal, aquela coisa, ficamos encantados. E ele resolveu ir para a rede social, fazer um elogio e marcar o restaurante, né? Ficamos com uma excelente imagem, porque a primeira experiência que a gente teve com essa marca foi muito boa. E ele resolveu fazer o elogio na rede social, sistema de recomendação. Uma amiga nossa viu a postagem que ele fez, não falou nada com a gente, mas resolveu fazer um pedido no restaurante. Viu a nossa recomendação, viu que a gente gostou disso. Oba, vou pedir, o restaurante é bom. Quando ela pediu, ela achou uma porcaria. Não sei se ela realmente tem um gosto diferente do nosso, ou se no dia aconteceu algum problema, ou se a gente deu sorte, né? Mas o fato é que a imagem, vocês percebem como ela é individual? A gente teve uma situação pontual com aquela marca e a gente criou uma imagem muito positiva na nossa cabeça. Enquanto que ela teve uma percepção negativa e criou uma imagem negativa na cabeça dela. Um exemplo também legal é, por exemplo, uma fábrica de cigarros. Ela vai ser percebida de forma diferente dependendo de quem se relaciona com ela. Então, a pessoa que fuma e compra daquela marca tem uma relação, tem uma percepção. Os investidores têm outra. Aí alguma instituição que combata câncer de pulmão tem outra. E o produtor de tabaco tem outra. Então, cada um pode formar, de acordo com a sua experiência, né, de acordo com o seu repertório e com o seu contexto, uma imagem diferente a respeito de uma pessoa, de uma marca, de uma organização. São percepções que vão se formando pelo contato direto ou indireto, né? E esse primeiro contato, de fato, ele tem um peso muito grande, né, para formar essa imagem. Tá bom, Camila, mas qual é a diferença em relação à reputação? Em que a imagem se difere da reputação? A reputação, ela é uma percepção coletiva, né? Enquanto a imagem é uma percepção mais individual e mais pontual, a reputação ela é como se fosse um somatório
de imagens, né? Então ela é mais consistente, ela é um resultado de um processo mais demorado de relação, né? E ele é muito voltado para cumprimento de promessa. Então, quando eu falo que ela é uma percepção coletiva, não significa que seja também unanimidade, mas a gente vai ter um grupo grande de pessoas que vai ter uma percepção parecida sobre uma determinada marca ou sobre uma determinada pessoa, um determinado político, né? Seja essa percepção positiva ou negativa. Então, enquanto a imagem é mais individual e pontual, a reputação ela é mais consistente, ela é mais coletiva e ela é construída ao longo do tempo, né? E aí tem empresas, institutos de pesquisa que atuam nessa área de reputação e que fazem pesquisas constantes sobre isso, né? Reputação de países, de políticos, de empresas, enfim. E uma delas, que se chamava Reputation Institute, agora mudou o nome, é RepTrak, é um instituto americano, tem também filial no Brasil. Tem uma pesquisa deles que diz que 84% do valor de uma marca, do valor mesmo de uma marca, ela vem de ativos intangíveis, como é o caso da reputação, né? Então, quando a gente fala em reputação, parece uma coisa muito subjetiva, né? Justamente por ser intangível, não é algo que a gente pega, mas ela tem um valor muito grande. Talvez, dependendo da empresa e do contexto, maior, inclusive, do que é tangível, né? Do que é patrimônio físico mesmo. Uma frota de carros, um prédio, computadores e, enfim, tudo aquilo que é de posse de uma empresa. Eu gosto de fazer uma brincadeira, uma espécie de uma analogia que ajuda a entender por que é tão importante cuidar da reputação. Eu gosto de dizer que ela é como se fosse um fundo de investimento, né? Então, um fundo de investimento você faz o quê? Você vai depositando valores ao longo do tempo e se em algum momento você precisar, você resgata aqueles valores para utilizar. A reputação é a mesma coisa. Você vai depositando. O que você deposita nesse fundo? Você deposita admiração, empatia, confiabilidade, transparência, boa gestão, uma série de valores que você vai depositando nesse fundo, né? E que se em algum momento você passa por uma crise de reputação, uma crise de imagem, é como se você tivesse ali um colchão de proteção, né? Você pode resgatar esses valores que você foi depositando ao longo do tempo e que te ajudaram a construir essa reputação para pagar a conta de uma crise. É claro que depois você vai precisar encher o seu cofrinho de novo, mas é mais ou menos assim que funciona. Eu acho que é uma forma interessante de explicar. E a reputação, o que acontece? A gente não tem muito cultura de prevenção de crise aqui no Brasil, né? Eu de verdade, eu achei que isso fosse ter uma mudança mais significativa depois da pandemia, né? Que eu acho que foi uma crise que pegou todo mundo, né? Todas as empresas, todas as pessoas, mas não percebi tanto esse ganho de consciência em relação à importância de cuidar desse ativo tão importante, né? Geralmente as empresas ou as pessoas, elas só se dão conta da importância da reputação quando acontece alguma situação e ela acaba sendo prejudicada de alguma forma. Aí vai correr atrás do prejuízo, vai, enfim, tentar apagar um incêndio. Então a reputação, ela é esse ativo de valor extraordinário porque é o seu valor perante o seu público, né? Então, uma empresa que tem uma boa reputação, ela pode ser uma empresa admirada, ela pode ser sinônimo de status, como uma Apple, por exemplo. Ela pode ser considerado um excelente parceiro de negócios. Ela pode ser considerada um bom lugar para se trabalhar. Ela pode ser reconhecida como uma empresa que oferece serviços confiáveis e ser escolhida em detrimento de outra que talvez não gere essa percepção, né? E por outro lado, uma empresa que tem uma má reputação, ela pode ser culpada por erros, às vezes, que ela até não cometeu, né? Então ela não tem esse colchão de boa vontade que a gente fala, né? Ela não tem esse benefício da dúvida,
que uma empresa de boa reputação tem. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou pedir para colocar aqui nessa caixinha com ponto de interrogação, tá? Para ficar mais fácil, porque eu não tô conseguindo acompanhar o que as pessoas estão falando aqui e eu posso perder aqui a linha de raciocínio. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloca aqui no pontinho de interrogação, que fica mais fácil, tá? Mas aí, voltando um pouquinho ali ao conceito de identidade organizacional, né, que eu tinha falado com vocês, para fazer um paralelo. Então, se a imagem que eu reflito, ela é igual àquilo que eu declarei na minha identidade organizacional, aquilo que eu disse que eu era, né, então eu sou capaz de ter uma reputação forte. Mas se a imagem que eu reflito não traduz aquilo que não traduz ao longo do tempo, né? Aquilo que está lá escrito na minha cultura organizacional, aquilo que eu digo para as pessoas que eu sou, então eu provavelmente vou passar por uma crise de reputação, porque as pessoas vão cobrar que eu cumpra a promessa que foi feita ali naquela identidade, né? Então, a reputação é algo que se forma realmente no longo prazo, porém em atitudes do dia a dia, né? As promessas que foram feitas, elas precisam ser cumpridas em atitudes, né? Não só em fala ou em comunicação. A reputação, ela vai muito além daquilo que a gente comunica. Então, tem até uma expressão que a gente usa bastante nessa área, que é o walk the talk, né? Que quando a gente traduz para o português é andar de acordo com as suas palavras, né? É agir de acordo com as suas palavras. Mas tem um aspecto muito importante e cada vez mais importante que faz toda a diferença quando a gente fala em reputação. Se eu disser para vocês que tudo isso que eu expliquei aqui, toda essa teoria, identidade, imagem, reputação, a importância da reputação, se eu te disser que isso não vale nada, se a gente não tiver a capacidade de avaliar o contexto em que tudo isso está acontecendo. Pois tem uma frase que eu ouvi da Liliane Ferrari, acho que foi um post, alguma coisa que ela fez, não vou me lembrar agora, mas que eu guardei pra mim num potinho, assim. O contexto é soberano, né? Toda ação, tudo que a gente pensar em relação à imagem, reputação, identidade organizacional, tem que levar em consideração o contexto que a gente vive. E o contexto que a gente vive muda muito rápido. As exigências, as expectativas, tudo muda muito rápido. E isso precisa ser levado em consideração em qualquer estratégia de gestão de imagem e reputação que você tiver. E falando em contexto, existe um conceito, não sei quem de vocês já ouviu falar sobre isso, ou se alguém já ouviu falar sobre isso, que se chama VUCA, né? É o famoso mundo VUCA. Essa é um acrônimo, né? O uso das iniciais, assim, de algumas palavras que formam essa sigla, que surgiu no vocabulário militar americano na década de 90, para falar ali sobre aqueles cenários complexos, aqueles ambientes instáveis, né, dos campos de guerra. E isso ganhou notoriedade no mundo corporativo porque você consegue adaptar a praticamente qualquer situação, né? Então tem muito a ver com gestão de risco, lidar com cenários complexos, lidar com ambientes dinâmicos, né? Então o que isso significa? Por que é legal a gente entender e como lidar com esse mundo VUCA? O V seria o V de volátil, né? Trazendo para o português, que significa que o mundo muda o tempo todo, uma velocidade absurda, uma frequência super intensa, e eu acho que nada melhor do que a pandemia da Covid-19 para mostrar pra gente que isso é muito verdade, né? Foi tudo muito rápido, mudou tudo, mudou muito, e a gente fica um pouco perdido sem saber como lidar quando uma situação dessa acontece. Como é que a gente faz? O que a gente precisa para lidar com esse tipo de situação? Criatividade, inovação e resiliência. Então, você pode pegar como exemplo inúmeras adaptações que as empresas precisaram fazer para conviver com um ambiente de isolamento social, de crise sanitária, de perda de funcionários, de perda de receita, algumas
inclusive, né, precisaram fechar suas portas. Aí vem a letra U, né, que em inglês seria uncertain, que seria incerto em português. Que significa que é cada vez mais difícil a gente prever o que vai acontecer ali na frente, né? Quem de nós não entrou em isolamento social achando que seria apenas por 15 dias, estamos aí há mais de um ano. Né? A gente não consegue prever o que vai acontecer depois. A gente não consegue prever se vai chegar a vacina, não vai chegar a vacina, a vacina protege contra a variante, não protege contra a variante, então fica muito difícil prever o que vai acontecer. Quando você não consegue prever o que vai acontecer, como é que você vai se programar para agir em relação a alguma coisa? Né? Então, é exatamente o que a gente está vivendo com a pandemia. E aí nos resta ter flexibilidade e agilidade, por exemplo, para lidar com home office, perda de funcionário, seja, né, por morte ou por necessidade de demissão, como lidar com perdas mesmo de vidas num ambiente corporativo, né? Então, é realmente muito difícil de se adaptar. E aí vem a letra C, de complexo, que diz que cada vez mais as coisas estão interligadas, conectadas. Então, quando você mexe num fator em um lugar, isso pode causar um efeito em outro, como se fosse um efeito borboleta, né? Um bater de asas de uma borboleta em um lugar pode causar um efeito em outro lugar do mundo. E eu acho que a pandemia também serve muito bem como exemplo sobre isso, na medida em que, de alguma forma, esse vírus surgiu na China e isso foi causando efeito em cascata no restante do mundo, né? Então, realmente fica muito difícil a gente saber como lidar com toda essa complexidade e saber como lidar, sabendo que cada atitude sua pode impactar em outro local. E por último a gente tem ali a letra A de ambíguo, que significa que existem, acho que não seria nem ambíguo, né? Porque ambíguo dá ideia de dois, mas assim, você tem mais de uma interpretação para um tema e não significa que um esteja certo em detrimento do outro que está errado. Você pode ter interpretações diferentes para o mesmo assunto. Um exemplo disso é essa discussão sobre fecha comércio, abre comércio, valoriza a vida, valoriza empresas, como é que a gente lida com isso. Não tem muito certo e errado, né? Tem uma tentativa de equilibrar as duas coisas, tem uma tentativa de chegar a um consenso que seja menos pior dentro da situação que a gente vive. Então, sobrevivem aí nesse caso as organizações que conseguem resistir a todo esse caos, né? E são mais rápidas aí em se adaptar a esses cenários. E as coisas mudam tão rápido que já inventaram um outro acrônimo, que é o Mundo Bunny. Mas aí eu vou falar bem rapidinho para vocês também, porque é parecido, né? Então, o que era volátil passou a ser frágil, né? Passou a ser menos confiável. O que no VUCA trazia insegurança, agora traz ansiedade, então as pessoas estão mais ansiosas, né? Aquele mundo complexo, interligado, mostra que agora as coisas passam a obedecer um sistema que não é linear. Eu acho que diz mais ou menos a mesma coisa, né? Um termo e outro. E por último, o que era chamado de ambíguo agora é considerado incompreensível. Enfim, essas são todas assim tentativas de definir ou de explicar o mundo que a gente vive, o momento que a gente vive, e serve justamente para ajudar a gente a tentar tomar melhores decisões ou para perceber que não sou só eu, não é só a minha empresa que está tão perdida assim, né? Então a gente consegue ter uma percepção melhor sobre causas e efeitos e tomar decisões de forma mais assertiva. Boa noite, Caio. Eu queria trazer aí mais um assunto que eu acho que também vale a pena a gente falar, que impacta muito a reputação, seja de pessoas, empresas, políticos, artistas, seja de quem for, até de pessoas anônimas, né? Que são as fake news, né? E os comportamentos que surgiram a partir delas. Eu acho que essa é uma pandemia paralela que a gente vive, né?
começou um pouco antes da do coronavírus, mas acho que pegou todo mundo também, é uma coisa viral, né? Essa coisa da fake news. Todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez em fake news, né? Aquelas reportagens ou materiais assim que tem a aparência de uma reportagem, mas que tem um intuito ali de enganar, de manipular, de atender finalidades específicas, sejam elas políticas, publicitárias, econômicas, ou seja lá o que for, mas que tem o intuito de realmente de manipular a opinião das pessoas, né? Mas pode ser também um boato que circula no WhatsApp, pode ser uma matéria tendenciosa ou uma apuração incompleta que acaba sendo classificada também como fake news. O que mudou, né? Isso sempre existiu. Mentira, fofoca, fake news, sempre existiu, né? De 2016 para cá é que a gente começou a falar um pouco mais sobre isso, mas o que mudou, né? Por que isso virou um assunto tão latente? Porque os boatos começaram a ter um alcance muito mais potencializado a partir do uso da tecnologia, né? Então você tem hoje as pessoas que utilizam aplicativos de mensagens e compartilham numa velocidade, uma rapidez incrível. Você tem as redes sociais que potencializam, você tem robôs que são criados para disseminar fake news. Então isso potencializou alguns comportamentos que também já existiam, mas que acabaram tomando uma proporção muito grande e trazendo consequências às vezes muito sérias, né? Um deles é o comportamento de manada. O que é comportamento de manada? Na natureza, quando os animais se juntam por uma questão de proteção, né? E ficam todos juntos. Quando a gente fala no ser humano, é aquela tendência que as pessoas têm de seguir um grande influenciador ou um determinado grupo sem que essa decisão passe necessariamente por uma reflexão individual. Então, as pessoas perdem a capacidade ou a vontade de fazer uma avaliação própria em relação a algum tema ou a uma notícia que saiu, alguma coisa para questionar se aquilo é verdade ou não. E, bom, se fulano de tal compartilhou, eu acredito que seja verdade, vou compartilhar também. E sai entrando na manada e compartilhando essas notícias, né? Outra consequência também, e causa e consequência, né, das fake news, é o fenômeno da pós-verdade, que a gente consegue ver muito nitidamente na questão política hoje, né? As pessoas elas estão mais condicionadas a acreditar em uma informação caso ela esteja alinhada com as suas crenças, com seus valores, com aquilo que ela acredita. Então, se eu defendo, né, e hoje está tudo muito polarizado, né? Só tem A e B, não tem ninguém no meio. Então, se eu defendo A e sai uma notícia negativa falando que o candidato A fez alguma coisa ruim, eu não vou me dar o trabalho nem de checar se aquilo é verdade, porque eu quero tanto que aquilo seja verdade que eu já vou passar adiante como se fosse, né? Então, o pós-verdade quer dizer que a verdade deixou de ser importante em detrimento da minha emoção, daquilo que eu quero que seja verdade, né? Isso fica muito nítido com fake news. E aí entram as paixões e as emoções que fazem com que as pessoas acabem ficando tão fáceis de serem manipuladas, né? E aí tem um último, que aí foi um nomezinho que eu inventei, que são os SPONs, né? Os especialistas em P nenhuma. Que pegam uma notícia, pegam informação e saem publicando em rede social como se fossem super estudiosos daquele assunto, mas na verdade leram uma manchete e estão só passando adiante. E aí, quando a gente fala de reputação, quando a gente fala de sistema de recomendação, do que um cliente vai pensar, a gente foca muito no nosso consumidor, né? Então eu preciso ter uma boa reputação, porque o meu consumidor precisa estar satisfeito com o que ele pensa sobre mim, né? Com a imagem e com a reputação que ele formou sobre mim, para que ele possa consumir. Só que existem muitos outros públicos envolvidos e que a gente precisa se preocupar quando a gente fala em reputação. Que são o que a gente chama de stakeholders, né? Para quem não conhece, é um conceito que surgiu na década de 80
representa ali pessoa física ou jurídica interessada ou afetada diretamente por uma organização. Então, tem alguém rindo aí, eu acho que deve ter sido dos Spones. Então, assim, partes interessadas, tá? Vamos traduzir de um termo mais simples. Então, você tem ali o seu público interno, né? Que seriam funcionários, diretores, algumas pessoas consideram os familiares dos funcionários também como público interno. Você tem o seu público externo, que vai muito além dos consumidores, né? Você tem a imprensa, você tem órgãos reguladores, você tem concorrentes, comunidades, você tem sindicatos, tem governos, enfim, tem muita coisa para listar. E tem algumas pessoas que falam também em público misto, né? Que é um pouco interno, um pouco externo, que seriam aí revendedores, fornecedores, acionistas, enfim. Então é importante a gente identificar quais são os grupos de stakeholders que se relacionam com a minha marca, com uma pessoa, com o meu cliente, ou enfim, comigo. Quais são os seus interesses? Qual é a minha relação com cada um desses públicos? Acompanhar as mudanças de cenário, de contexto. Eu falei para vocês agora que o contexto é soberano, então quando tem uma pandemia, por exemplo, que impacto isso vai ter no meu fornecedor? Que impacto isso vai ter no meu público interno, né? Eu preciso considerar isso também na hora de me relacionar e na hora de me comunicar com ele. Então, entender assim, como isso afeta cada um deles, né? Uma mudança regulatória, a própria pandemia, tudo isso pode impactar nos meus stakeholders e isso pode mudar a forma como eu preciso me relacionar e a forma como eu preciso me comunicar com eles. Então, ter muito bem mapeados esses interesses, essas relações, essas influências, né? Saber que canais usar para se comunicar e para se relacionar, saber como alcançá-los de forma rápida numa situação de crise, né, em que eu preciso me comunicar muito rapidamente. Será que o canal que eu estou usando para falar com o meu fornecedor ou com o meu cliente vai chegar para ele a informação que eu preciso da forma rápida? Então, quem eu preciso priorizar numa situação de crise? Aconteceu uma pandemia, em quem eu penso primeiro? Qual desses stakeholders? Então, tem todo um trabalho de mapeamento e priorização desses públicos para que você consiga fazer a gestão da sua reputação, né? Então, por exemplo, tem um case que é do início da pandemia, que eu gosto de falar. O que aconteceu? Quando começou a pandemia, ela não começou aqui no Brasil, né? Começou na China, ela foi passando por outros países e depois ela chegou aqui. Então, lá no início de 2020, eu comecei a acompanhar alguns cases de como empresas de outros países estavam lidando com essa situação, né? O que elas fizeram para lidar com o isolamento, com a questão, né, com a crise sanitária e tudo isso, né? E aí a gente sabe que em crise o cenário muda muito rápido, ou até mais rápido às vezes do que diariamente, né, numa situação como essa. E aí às vezes a gente vai tendo que, trocar o pneu com o carro andando, né? Quem estava preparado para uma pandemia? Quem tinha ali um manualzinho de crise escrito como vou fazer quando tiver uma pandemia, né? Acho que se alguém tinha, não é impossível, né? Porque já houve outras pandemias antes, mas a maioria das pessoas e das empresas não estava preparado. Então trocar o pneu com o carro andando mesmo. E a gente sabe que esses períodos eles são marcados por muitas demissões, né? A situação das empresas, a situação financeira fica muito complicada. E para tentar sobreviver, muitas delas acabam demitindo um volume muito grande de funcionários. E aí um case que eu achei interessante foi que lá na China, algumas empresas afetadas, assim, por exemplo, restaurantes, cinemas que não podiam abrir, né, por conta do isolamento, eles, ao invés de demitir, eles realocaram alguns dos seus colaboradores para outras atividades, assim. Mas aí é uma consciência de reputação e de prevenção de crise incrível, né? Que vou criar aqui um planejamento para quando a crise acabar, para quando eu puder abrir o meu restaurante, eu vou colocar esses funcionários que trabalhavam atendendo o público aqui comigo pensando em como é que vai ser esse segundo momento, esse momento pós-crise. Então eles transferiram, realocaram. E aquelas que realmente não tinham como bancar os colaboradores, fizeram acordos com outras empresas que estavam se dando bem com a crise. Aquela história do enquanto uns choram,
outros vendem lenço, né? A gente sabe que, por exemplo, o e-commerce teve um boom durante essa crise. Então, lá na China, alguns restaurantes, um grupo de cerca de 40 restaurantes e cinemas, emprestaram seus colaboradores para um supermercado que estava lançando o seu serviço de e-commerce e precisava contratar muito rápido, porque todo mundo estava comprando online, né? Então, eles fizeram esse acordo e emprestaram os seus colaboradores para essa empresa até poderem pegá-los de volta e abrir o restaurante, colocá-los para trabalhar, e a empresa contrataria os seus próprios colaboradores. Achei um case legal, que foi uma forma de pensar no seu stakeholder interno, né, no seu público colaborador, que foi afetado pelo contexto da crise. E para finalizar, eu vou dar uma leve pincelada sobre crise, só para deixar vocês curiosos, mas não vai ser o assunto da nossa live de hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem alguma pergunta. Não chegou aqui pelo interrogação. O José Bueno, pesquisa recente da Statista apontou que o Brasil lidera na influência dos influenciadores, resultado direto da baixa escolaridade. Também, né, as pessoas não tendo muita escolaridade, elas acabam... O que acontece, gente? Hoje, quando eu disse que mudou muito essa coisa do consumidor estar mais exigente, é porque ele está mais bem informado, né? Então, quem tem menos informação ou quem tem menos escolaridade, ela tende a acreditar mais fácil no que vem, tende a acreditar numa fake news, tende a acreditar numa campanha publicitária que talvez não seja tão bacana, tende a acreditar num influenciador que não tem nada a acrescentar. Então, a internet ela teve um papel fundamental, né, e as plataformas digitais tiveram um papel fundamental de trazer consciência, né, e de tornar o consumidor mais esperto, mais exigente, mais preparado para não ser enganado, né, e deu voz também, né, porque agora cada pessoa é um veículo de comunicação em potencial. Então eu tenho o meu público na minha rede social, você tem o seu na sua. Então o que você disser a respeito de uma empresa, seja a sua experiência positiva ou negativa, isso vai acabar influenciando alguma pessoa que te conhece, que confia em você, né? Assim como o post do meu marido influenciou uma amiga nossa a comprar de um determinado restaurante, né? Então é assim que funciona, mas infelizmente nem todos têm acesso. E aí, só para fechar aqui a nossa conversa, eu vou falar um pouquinho sobre o que é crise para vocês. Eu vou dar 3 definições bem rápidas. A crise, para João José Forni, que é um dos principais autores nesse assunto, ela é uma ruptura na normalidade da organização, uma ameaça real ao negócio, à reputação e ao futuro de uma corporação ou de um governo. Então você vê que quando a gente fala de crise, quase que 100% das vezes a gente vai estar falando que a reputação de uma empresa está envolvida. Se ela não for a causa de uma crise, né, algum problema de reputação não for a causa, ela certamente será afetada por uma crise. E uma ruptura, isso aqui é a definição do Institute for Crisis Management, que é uma consultoria super antiga americana, uma das primeiras nesse assunto, que diz que é uma ruptura significativa nos negócios que estimula uma extensa cobertura dos meios de comunicação. Então, aí mais uma vez a gente vê a reputação sendo colocada à prova na medida em que isso vira notícia, né? E aí a gente pode falar, quando a gente fala em notícia, a gente pode falar também em redes sociais, né? Porque às vezes pode ser que alguma situação não vá parar nos jornais, mas o fato de estar nas redes sociais, ela já está chegando para muita gente. E a Marta Gabriel diz que é qualquer situação que ameace causar dano à entidade, aos stakeholders, né, que a gente acabou de comentar, todos aqueles públicos, ou ao público em geral. Um exemplo foi a crise da cervejaria Baker, né, que aconteceu, acho que foi em 2019, né? As coisas estão passando tão rápido que eu já não me lembro mais qual foi o ano. Mas que ela causou danos a outras pessoas, stakeholders, né, os clientes. Então, um problema ali, uma falha na produção, um problema em um dos equipamentos deixou que uma substância tóxica vazasse para dentro das cervejas
e algumas pessoas, inclusive, perderam a vida por conta disso, outras fazem tratamento de saúde até hoje. E isso afeta diretamente a reputação da empresa, que muita gente nem tinha ouvido falar ainda, né, por ser uma cervejaria mineira, se eu não me engano, mineira, e, enfim, eu não conhecia a cervejaria Baker e conheci pela crise, né? Outro exemplo, para mim, pelo menos, foi a crise da Samarco. Eu nunca tinha ouvido falar na Samarco, né? As pessoas lá em Minas Gerais, que viviam no entorno, conheciam muito bem a marca, porque ela fazia parte da vida das pessoas, mas muitas pessoas de outros lugares conheceram a marca Samarco, o nome Samarco, por conta da crise, das barreiras lá que ruíram, né? Então, bom, acho que é isso, pessoal. Esse é o assunto que eu queria trazer para vocês. Se alguém tiver interesse em temas como reputação, gestão de crise, eu falo bastante sobre isso no meu Instagram, é o @Camila, pode procurar por Sem Crise, que vocês vão encontrar, é @Camila Esposte. E também dou cursos nessa área, consultoria, então se alguém quiser saber um pouquinho mais de informação, eu fico à disposição lá para conversar um pouquinho